Eu já ia falar espanhol. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia! Eu estou ótima. Que bom. Que bom. Deixa eu abrir aqui. Como vocês estão? Tá tudo certo? Tá ótimo, estou seguindo a vida. Que bom, então. Tem que manter a animação mesmo. Todo mundo... Vocês já receberam o cronograma de provas, né? Ou não? Sim. Não sei, não vi. Sim? Tá bom. Então, semana que vem teremos prova, tá? O mesmo esquema que foram as outras, o formulário, de maneira online, né? E hoje eu vou finalizar o conteúdo, tá? A gente vai falar sobre dígrafos e encontros consonantais e divisão silábica, tá? Então, a gente encerra o conteúdo. No finzinho, eu dou uma revisada com vocês as figuras de linguagem, tá? E aí... Ah, não, aliás, eu vou explicar, como a gente ainda tem mais 3 aulas essa semana, mais 2 aulas, então hoje só vou finalizar esse conteúdo aqui, passar a atividade, e aí amanhã eu faço as revisões com vocês. E aí tá tudo certo. Estou só colocando aqui na página, tá? Estou demorando. Enquanto isso, já peguem os livros de vocês e abram aí na página 207, tá? Livros de português, página 207. Vamos iniciar hoje um conteúdo aqui, tá? Vamos lá. Dica para a prova, para avaliação, tá? Estudem o que é denotação e conotação, tá? Leitura de grade, dos infográficos. Eu só vou ali pegar meu livro, porque eu peguei aqui um livro ainda. Eu acordei cansada, tão cansada hoje que até peguei um livro por engano aqui. Eu também. Eu tô tentando animar aqui, mas tá difícil. Vocês é que tem que me animar. E tá todo mundo calado, eu não ouvi a voz de tanta gente. Não ouvi voz Vamos, falem. da Davi, não ouvi voz da Que vocês têm microfone, sim. Oi, Larissa, tudo bom? 99% das pessoas aqui têm microfone. Pois é. O que aconteceu? O que vocês estão falando? Letícia, M, Maria Luísa, Gleidson. E aí, gente? Só eu vou ali pegar meu book. Tá. Oi, professor. Bom dia, tudo bom? Tá bom. Ana Júlia, tá bem? Tô bem. Por que vocês estão calados hoje, gente? Eu tô calada sempre. Sono. É Não é sono? só hoje, não. Tá bom. É sono, né, gente? Entendi. Tá bom, então. Também tô com sono. Vamos lá. Nossa, hoje essa imagem tá horrível. Mas para mim, verdadeiros alunos mesmos, aqui nessa quarentena, nessas aulas virtuais, são aqueles que acordam cedo, vestem o uniforme para ficar bem apresentadinho aqui. Esse merece medalha de ouro. Porque eu só tô me arrumando agora porque eu tenho que ligar a câmera, né? Porque esses alunos que se arrumam toda vez, com o uniformezinho todo bonitinho, merecem o prêmio Nobel. Nossa, se eu não me arrumar, eu não tenho a noção de que eu tenho que trabalhar. Aí eu fico querendo deitar,
tá? Então, aí eu tenho que vestir a roupa para poder animar. Qual que é a página mesmo, professora? 208. 207, desculpa. Página 207. Vamos. Ó, eu quero ajuda aí com as leituras, viu? Eu vou escolher, então. Eu vou começar a escolher quem é que vai ler para mim. É, mas, rapaz, deixa eu só arrumar assim. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre encontro consonantal. Encontro consonantal é o quê? O encontro de duas consoantes, né? A gente aprendeu, assim, no fundamental, que era, é encontro de duas consoantes. É encontro de duas consoantes, né? E a gente aprendeu quando a gente estuda a estrutura das palavras, que geralmente é vogal, que a estrutura das palavras é assim, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, né? A gente Mas aprendeu nem assim, sempre é assim. nem sempre é assim. E aí é Sara, por por isso que exemplo. a gente estuda esses casos especiais aqui, né? Por isso que a gente estuda, e um desses casos é o encontro consonantal, né? E Então, com chamamos cada ano fica um pouco mais difícil esse conteúdo, mas a gente consegue assimilar tudo bonitinho, porque a gente é tudo nerd. A gente vai. Eu tenho certeza que a gente vai aprender alguma coisa a mais nesse mas não encontro muda, consonantal. não. Ou Não muda não? muda, não. Não? Muda, não. Muda É não. só o conceito que fica mais rebuscado, né? Porque quando vocês eram menores, a gente tinha que falar de uma maneira fácil. Peraí, Mas não professora, rapidinho. O muda. que é casar? Tá escrito aqui. Casar. Fica- É porque tem uma palavra que tá que tá em inseparáveis, que é C-Z-A-R. O que é isso? Ah, cisar. É. Cisar. Eu acho que é partir. Ah, tá. Cisar. A gente olha já já, peraí. Ó, então vamos lá. Encontro consonantal. Chamamos de encontro consonantal a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Observe os exemplos: distribuir, degrau, madrugada, placa, estrela, Bíblia, procedimentos e prazer. Reparem aqui, né? Então, lembra que eu expliquei para vocês que quando estamos falando de fonemas, nós estamos falando de sons? Sons consonantais em uma mesma palavra. É isso. Olha aqui o caso de distribuir. TR, aqui em ponto consonantal. Em degrau, em GR. Em madrugada, DR. Em placa, o PL. Então, aqui já está até destacado, inclusive, aqui para vocês, os encontros consonantais. Só que existem, galera, dois tipos de encontros consonantais. Os separáveis e os inseparáveis. Como tudo na vida, né? Você tem seu amigo inseparável, é aquele que você separa Na um pouco verdade, dele. na minha opinião, toda amiga é separável. É as pessoas que não quer largar dele é nunca. Que a gente nasce separado. A gente nasce separado na vida. A gente nasce separado na vida, mas a gente quer ficar perto das pessoas que a gente gosta também, tá? É. Então vamos lá, olha aqui. Vimos aqui que os encontros eles podem ser separáveis e inseparáveis. Os separáveis, eles ocorrem o quê? Em sílabas diferentes, né? Se separam. A divisão silábica da palavra para essas consoantes. Ao caso de apto, submeter, digno, incógnito, absoluto, etnia, admitir, submeter, concepção, né? Então, todas essas palavras aqui são exemplos de encontros consonantais separáveis. Deixa eu só olhar aqui o cisar aqui. Ó. Ok, então aqui temos os separáveis. Agora vamos ver aqui o caso dos inseparáveis. O nome Exemplo, já diz, né? cisar. São as divisões silábicas. É o exemplo do O cisar. que é Peraí, que eu acho que a cisar? minha tela
Saiu. Professora, a senhora parou de apresentar? Agora apresenta de novo. Foi. É porque, Ai, meu Deus, outra pessoa pedindo pra gente, entrar. para entrar na... aí tem que tirar e acaba saindo aí. Mas vamos lá. Os inseparáveis, eles ocorrem na mesma sílaba. Na hora que a gente vai fazer a separação silábica, os encontros consonantais permanecem na mesma sílaba. Então, gente, não existe uma regra geral assim, eu vou sempre separar os consonantais, os encontros consonantais, ou então eles sempre vão Porque ficar... também tem umas vogais que são... Ou vogais não, desculpa. Consoantes que são mudas, não dá pra separar, né? E aí você não vai separar. E, aliás, não é nem que elas são mudas, é porque elas juntas formam um som. Repara aqui na palavra apto. Vocês estão vendo que a gente pronuncia o som de todas as letras? Ó, apto. Apto. Pronunciamos. Mas olha aqui o caso de braço. A gente pronunciou o som do B, do R, do A? Não, a gente falou brr, brr. A gente pronunciou o som do B e do R junto. Então é por isso que eles não podem se separar. Porque o som não vai se separar. E a divisão silábica ela é uma divisão de sons, uma divisão fonética. São os impulsos de voz. Ali quando a gente vai falar, né? As palavras ali, quantos impulsos a gente coloca, né? Mas vamos ver aqui o caso do caso aqui dos encontros consonantais inseparáveis, que é o caso de... Aliás, já vimos aqui separáveis e inseparáveis. Vamos ver outro tipo aqui, que é o dígrafo, tá? Eu já vi muitas vezes essa palavra nas aulas, só que algumas vezes eu não lembrava o que é, e agora nós vamos descobrir e nunca mais esquecer. Amém. O dígrafo tem uma diferença, galera, entre o encontro consonantal e o dígrafo, tá? O encontro consonantal, nós já vimos ali que é o encontro de duas consoantes. Só que cada consoante possui o seu som na palavra, possui o seu fonema. Né? Quando eu falo de fonema, eu estou falando de som. Então, todas as letras ali possuem os seus sons. No caso do dígrafo, não. São duas consoantes juntas formando um som só. Né? Então, olha lá, chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Duas letras para representar um som. Então, quais são os principais? O CH, chácara. Estão vendo aqui, ó? E a gente até na período de alfabetização, e acho que até hoje ainda confunde. E também tem que tomar cuidado para escrever, por exemplo, chácara com X. Isso, aí quer escrever com X, a gente confunde qual vai ser a letra que a gente vai poder utilizar, porque o som dos dígrafos, eles imitam o som de alguma outra letra, de alguma outra consoante. É o caso de chácara, chácara é o som do X. Ó, aí já tem o caso aqui do LH, malha. Né? Então, malha, não tem nenhuma letra ali. Né? Não tem. Caso do NH, o NH é um dígrafo, ganha. O SC, da palavra descer, nascer. Tá? O S com C cedilha, que é o caso de nasça. Prestem atenção como que a gente escreve a palavra nasça. Não vai colocar um SS não, pelo amor de Deus. Caso o bebê nasça, né, vamos supor assim, que você quer escrever a palavra nasça. Eu vejo diversos tipos de maneira que as pessoas escrevem essa palavra aqui, a palavra nasça. Com SC sozinho, com às vezes só o S, dois S, tá? Mas é SC cedilha, galera. Mesmo que fique feio, que a gente ache estranho, nasça é com SC cedilha. Agora, o caso de nascer... Ai, tomara que eu consiga escrever. Nascer é diferente. Aqui não vai ser cedilha em nascer, não. A forma terminada em R aqui, infinitiva, que a gente chama isso aqui de infinitiva, não tem C cedilha, não. Então, não coloquem assim, não escrevam nascer com C cedilha, não. Mas nasça sim possui C cedilha, tá? A senhora tem alguma dica para quem confunde esse negócio de dígrafo? Para quem confunde os dígrafos,
Só a gente vendo os exemplos, tá? Vamos ver, a gente vai analisando aqui cada caso, e aí eu vou tentando explicar para vocês de maneira que vocês não esqueçam, tá? Eu acho que essa questão de dica é muito relativa, porque, assim, às vezes, um decoreba, um macetezinho, e isso faz você esquecer, porque você não aprendeu de fato. Quando a gente entende o motivo das coisas, aí você entende o motivo e não erra mais. O que é que você tem que entender para não esquecer mais o que é um dígrafo? Que o dígrafo, são duas letras ali para representar um som. Um som. Tá? Então, é isso. Você nunca vai esquecer o que é um dígrafo se você entender isso. Qual é a diferença do dígrafo do encontro consonantal? Galera, o encontro... não, normal. O encontro consonantal, ele... Cada letra, cada consoante ali possui o seu som. Tá? Agora, acho que o que você quis dizer, Marina, foi como não confundir, né? Como não confundir, é isso? Como não confundir? Aí é só a gente analisar as palavras, porque a língua portuguesa, ela é uma terra, ela é como se fosse uma terra sem lei, né? Existem muitas exceções, então não dá para eu dizer, todas essas palavras aqui serão com SC, todas essas palavras com CH não, porque existem várias exceções, então é só a gente estudando essas palavras mesmo, tá? Estudando gramática. É isso. Mas, assim, os que a gente não confunde, o LH, o NH, não vai porque não tem nenhuma outra letra no alfabeto que possui esse som. Mas vamos lá. O caso do X e do C, da palavra exceção. Palavras exceção, exceto, excelente. Explorar. Não, é XC aqui, XC. Tá? Todas as palavras, exceção, excelente, exceto, galera, sempre com XC. Nunca vai ser o X sozinho. Tem muita gente que escreve exceção. Não é o som do X é não é exceção, é exceção. Ou exceção. Tá? Não, tem um pouco de cuidado com isso. Essas palavras, todas elas, essas que eu citei, né, e mais alguns outros exemplos, vão ser escritas com X e C. Palavra carro. O que a gente faz para não confundir a quantidade de R's? R forte, né? Se o som do R é forte, a gente usa 2. Se é fraquinho, a gente usa só 1. Carro, né? Carreta, carreta. Então, o fonema, né? O som vai dizer para a gente quando usar um e quando não usar o outro. Próximo dígrafo, 2 S's. Tá? Os 2 S's. Dica para como que a gente pode saber os casos de uso que a gente vai usar 2 S's. Sempre que ele tiver esse som aqui, ó, o som de C, tá? Você tem um som de... Aliás, o outro também tem, né? Tanto um S quanto os 2 S também possuem esse som. Tá, então não vamos pelo som. Observem as vogais, tá? Se você está com dúvida entre colocar um S, 2 S, e ali ele está entre duas vogais, que é o caso aqui da palavra massa, ó, tem duas vogais, eu tenho que escrever a palavra massa, não sei se é com 2 S. Tem duas vogais, sempre tem que ser 2 S, porque se eu colocar um só, ele vai ter som de quê? De Z, então vai ficar masa. Tá? Então sempre observe, tá entre duas vogais, use 2 S. Porque senão o som altera o som, né? Outro caso de dígrafo, o QU, quis, da palavra quis, por exemplo, eu quis, quisera, quisestes. Todos eles são exemplos. Outro exemplo de dígrafo, GU, tá? Da palavra guerra, guerra. Estão vendo que eles dois juntos formam um som só? Estão juntinhos, né? Outros fonemas aqui. Isso aqui é importante. Quando a gente aprende no fundamental, ninguém explica pra gente esses casos aqui, ó. Esses casos aqui. Ninguém explica. No fundamental, explicar uma coisa assim com M. Que M vem antes de
P, PIB. B, PIB. E só isso. E o resto era tudo com N. Pois é. Então, aqui, ó. Eu tenho que aceitar quem está entrando. Ou do ano, né? No caso que geralmente aparecem verbos. Em seguida, a gente vai ter, sim, ali um encontro, né? Um encontro consonantal. Ó, campo, né? Campo, anjo, tá? Então, todos esses aqui são casos de dígrafos. Ó, o am, on. Isso aqui é, tá? Todos eles aqui são casos de dígrafo, sim. Então, marque aí no seu livro que você tem que estudar também. Ó, nesses exemplos, a segunda letra, H, C, 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 D, R, S, U, N, M, chamada de letra diacrítica, combina-se com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. Mesmo que sejam compostos de duas consoantes, os dígrafos não representam encontro consonantal. Observem isso aqui, ó, dígrafo é diferente de encontro consonantal. O mesmo vale para palavras samba, renda, findo, pois as letras M e N formam dígrafos com as vogais que antecedem, né? Então, ó, caso de palavras samba, renda, né? Todas elas aqui, a vogal A com o M formam um só som, né? Então, eles formam dígrafos ali com as vogais que antecedem. Então, nem sempre o dígrafo vai ser formado só por consoantes, tá? Existem esses casos aqui que a gente viu. En, in, on e que podem formar dígrafos com vogais. É isso. Olha aqui. Na fala, em certas variantes linguísticas, alguns encontros consonantais tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Olhem aqui, ó, a forma culta, né? Que a gente tem até aqui um exemplo. Forma culta, a forma como a gramática diz que é. E a forma variante, a forma oral, é como da maneira que a gente fala, né? Então, a forma culta, a gente fala advogado, né? Mas, de maneira oral, a gente fala a maioria, a gente não, né? Mas algumas pessoas falam advogado, absoluto, né? Muita gente, aí, mas na hora de falar, a gente fala absoluto, e não B mudo, né? Pneu, a gente fala pneu. Então, por isso que existem essas variações aqui, ó. É justamente por conta dos dígrafos, tá? Por conta dos dígrafos. Na hora que a gente vai falar, a gente tem a tendência de colocar o quê? Uma vogal. Por exemplo, esse advogado e esse absoluto na hora de falar, tá errado? Não. Não existe certo e errado na fala, na hora de falar. Tá? São variedades, são de maneiras diversas. Mas na hora de escrever, sim, a gente tem um manual. O manual é a gramática. E ele diz pra gente como a gente tem que escrever, tá? Então, não vai estar errado. Ah, o advogado. A gente está aqui entendendo por que existem pessoas que falam advogado, absoluto, é porque a gente tende a colocar uma vogal ali no meio do encontro consonantal. Tá? A gente faz isso. Olha que outro caso, mas tudo isso aqui é na fala, na prova não vem, vou colocar porque a tia disse que estava certo, não tinha certo e errado. De jeito nenhum. Para escrever existe sim certo e errado, mas na hora de falar a gente tem que aceitar as diferenças, as diversas maneiras de se falar. Ó, na fala ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão para os encontros em que a segunda consoante é L. Nessas variantes linguísticas, substitui-se o L por R. Então, isso aqui é algo da fala, né? Muitas, na hora de falar ali, ocorre essa substituição lá ali dentro do encontro consonantal, substituir o L por R. Ao invés de falar Flamengo, fala Framengo. Falar bicicleta, se diz bicicleta. Blusa, brusa. Clima, clima. Bloco, broco. Já viram pessoas falando assim?
Já. Já? Então. Eu falo Brusinha. Eu sempre falo brusinha. Eu falo bicicleta, eu falo errado. É assim, né? Então a gente tá explicado aqui pra gente por que esse tipo de coisa acontece. Mas vamos lá. Ó, interessante isso aqui. Ó, interessante isso aqui, ó. Essa troca pode ser inadequada dependendo da situação. Se você tá ali em um lugar muito formal, num lugar ali que você né, que exige de você ali respeito, você não vai usar essas variedades, né? Pode ficar feio para você falar Flamengo ao invés de falar Flamengo, né? Mas isso impede a nossa comunicação? Não, a gente consegue entender, mas em lugares formais não é legal, tá, galera? Ok? Vamos agora passar para as regras de divisão silábica? Sim. Vamos usar lá a parte que pega agora, que é a divisão silábica. Ó, como consequência de tudo que vimos até agora sobre fonética, chegamos às regras de divisão das sílabas. Usamos o hífen para indicar a separação das sílabas. E né? A gente vai fazer separação silábica, usa aqui o hífen aqui separando as sílabas. É só a representação, tá? Agora vamos lá as regrinhas, né? As regrinhas, ó. Já não separarás as letras que representam ditongos e tritongos. Vamos colocar como se fossem mandamentos da Bíblia, que os mandamentos da divisão silábica. O primeiro dele é: não separarás as letras que representam ditongos e tritongos. Olha aqui, caso de Caixa, Paraguai. Então, ditongo e tritongo não se separam. Nós já vimos isso aqui. Essa é a primeira regrinha da divisão silábica. Se você separar, você estará cometendo um pecado gramatical. Um pecado até. Eu saí da. Eu odeio quando eu faço isso, quando eu saio da página. Pois é, então observem isso aí, tá? A gente não separa ditongo, a gente não separa tritongo. Beleza? Lembra que eles precisam ficar juntos, vogal, semivogal. A gente não pode separar as vogais e as semivogais, nunca, jamais. Em hipótese alguma. Nunca, tá? Não tem exceção, não. Não separe. Não faça isso com você, que você vai ter que cometer uma infração. Infração gramatical. O que é que nós... O que nós vamos separar? Separaremos o ditongo do hiato. Professora, você não acabou de falar que a gente não separa os ditongos? Não, você vai separar o ditongo do hiato. Qual é a diferença do ditongo e do hiato? Nós já estudamos isso aqui. Conte aí para mim. Qual é a diferença do ditongo e do hiato? O ditongo tem duas vogais juntas e o hiato tem uma separada. Isso, mas lembra que não era só porque eram só vogais, é porque o ditongo era uma semivogal, uma vogalzinha, uma vogal fraca e uma vogal. Por isso que eles não podiam se separar. O hiato não. O hiato era o encontro ali de duas vogais fortes, tá? Então, por elas serem fortes, completas, elas podem se separar. É tipo a gente, na vida, pessoas fortes vivem sozinhas, né? Não tem aquela, não depende ali de nada. Então, o caso do hiato, ele tá ali, são vogais completas, o seu som é completo e por isso que ela não vai se separar. Que ela pode se separar sim, porque ela é completa. Agora, no caso do ditongo, não. É uma vogal, uma semivogal. Reparem aqui o exemplo que isso vai acontecer. Primeiro, palavra meio. Meio, meio. Esse aqui é semivogal. Então, semivogal com vogal, temos aqui um ditongo. Ditongo. Mas aqui nós temos a vogal O. E é o quê? Um hiato. Então, a palavra meio a gente separa. Olha aqui o caso de boiada. 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 Já vi gente ou separa tudo, ou separa aqui, ó, boi e ada. Mas a gente não fala boiada. Boiada. A gente fala boiada. Isso aqui é um impulso de voz, é um som só. Tá? Então, segundo a regrinha, separarás o ditongo do hiato. Sempre que você encontrar ali um ditongo e um hiato, separe o ditongo e o hiato. Tá? Terceiro... Ficou claro, gente, isso aqui? Ficou. Ficou? Tem certeza?
É porque às vezes a gente, o que, que pode acontecer aqui? A gente pode confundir isso aqui com tritongo. A gente pode confundir isso aqui com tritongo. Mas olha aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença disso aqui com tritongo. Olha aqui. Meio. Ó, estão vendo que mei é um impulso de voz, né? É uma sílaba. E o é outra. Por isso é que nós separamos. Olha aqui o caso do tritongo. A palavra Paraguai. Vocês estão vendo que a gente fala, a gente pronuncia as 3 vogais aqui no impulso de voz sozinho, ó. Guai. Guai. É diferente do meio e desses exemplos, tá? Então, preste atenção à maneira como pronunciamos as palavras, para você diferenciar ali se é esse caso aqui de separar o ditongo do hiato ou é um tritongo. Beleza pura? Tudo bem? Terceiro mandamento. Separarás os dígrafos. Sempre, 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 sempre. Quais? RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Todo mundo lembra desses aqui, ó. Todo mundo lembra desses aqui. Mas na hora de separar SC, Sim. esses 3 últimos aqui, todo mundo esquece. Estou mentindo? Mas, pois é, eles entram aí no terceiro mandamento aí, ó. Vai separar a palavra nascer. Separa o S do C aqui, ó. Desço. Separa o S do C, cedilha. Exceder o X do C, tá? Separem. Olha aqui, carro. Vai separar os 2 R's. Massa também. Então, essa é uma regra da língua portuguesa. Mas vocês sabiam que tem línguas que é proibido separar? É o caso do espanhol. Eu não posso separar. Eita. Os mandamentos de Lema é pesado ainda. É. Por exemplo, no espanhol, se eu for separar a palavra carro, não tem carro, mas se tivesse essa palavra lá, eu ia ter que separar C-A-K-R-R-R-R-O. Aí eu ia ter que separar aqui, ó. Lá não se pode separar os dígrafos. É uma regra da língua. Nem os 2 S's, tá? Mas aqui no português, você não só pode, como deve. E vai separar. Próximo. Não separarás os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. O GU, tá? Então, não separa. A gente não separa aqui esses dígrafos. Ó, malha, linha, chave, querer. Eu não sei por que esse guerra tá aqui. Ah, verdade. É porque é por conta do GU e não 2 R's, tá? Então, a gente não vai separar na hora de fazer a divisão silábica. O LH, NH, CH, GU e QU. Não vamos separar esses dígrafos aqui. Tá? Eles vão ficar ali juntinhos. Mas esses aqui, sim. Então, tem que saber essa diferença aí. Próximo. Separarás as vogais dos hiatos. Separarás as vogais dos hiatos. Claro, isso aqui a gente já sabe. A gente já estudou isso aqui. Que a gente separaria os hiatos. Por quê? Porque eles eram vogais, 2 vogais juntas, e eles poderiam ficar sozinhos na sílaba. Caso de caído, baú, saúde, tá? Prestem atenção nessas palavras que possuem, né, o acento aqui na vogal, porque geralmente ela vai ficar sozinha na sílaba. Tá vendo aqui que elas são sozinhas? São palavras, são vogais acentuadas aí, elas ficam sozinhas na sílaba. Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Não lembro nenhum mais. Mas dá para a gente entender com esses aqui. Próximo mandamento, ó. Não separarás da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, não separaremos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que fazia parte da estrutura das palavras? Aquela história que a tia ensinou para vocês lá no fundo, vogal, consoante, ou consoante, vogal, para formar as sílabas, para formar as famílias. Então, aqui é este caso. A gente não pode separar a consoante aqui se ela não tiver antes uma vogal. Olha aqui, ó. Captar. Então, forma uma sílaba, tar outra. Apto. Ó, estão vendo aqui que a gente não separou o P? Não separamos o P. Ele tem que estar aqui juntinho da vogal dele aqui, ó. Advogado, olha aqui. O D também está aqui junto com a sua vogal. Na hora de separar. O VO também junto com a sua vogal.
Beleza? Próxima regrinha, próximo mandamento, acho que é o penúltimo. É o penúltimo mandamento aí. Não separamos os encontros consonantais que iniciam palavras. Existiu ali um encontro consonantal no início da palavra, não separa. Olha o caso aqui de pneumático. Estão vendo aqui? Eu separei? Eu separei? Caramba, mano, é cada palavra que a gente quase não usa e essas palavras existem na nossa vida. Em algum momento elas aparecem na sua vida e você precisa saber o que é. É o caso do cisar. Próxima palavra. Gnomo. Gnomo aí, ó. Estão vendo aí que não? A palavra gnomo aí, ela não separa. Não separa por quê? Porque foi iniciada com encontro consonantal. Psicólogo, igualmente. Não vou deixar a consoante aqui sozinha na sílaba, não. Não posso. Tá? E por último, ó, na divisão silábica, não consideraremos os elementos que formam as palavras, prefixos, radicais e sufixos. Na divisão silábica, não consideramos os elementos que formam as palavras, prefixos, radicais e sufixos. Vamos lá. Prefixo, o que são prefixos? É o que vem antes do radical na palavra. O radical, a raiz de uma palavra, e sufixo, o que vem depois. Nós ainda vamos estudar isso aqui. Eu nem sei por que veio isso aqui, né? Já adiantando esse conteúdo aqui para vocês. Tá? Mas eu também não vou cobrar na prova, porque a gente precisa estudar ainda o que são prefixos, radicais e sufixos. Então, não importa muito para a gente isso aqui, ó. Mas vamos observar aqui como que fica a separação silábica. Ó. Desatento, transatlântico, né? Então, tudo isso aqui a gente conta tudo na hora de separar e na formação da palavra. Gente, alguma dúvida? Não. Não tem dúvida? Então, vamos lá. Já encerramos aqui o primeiro horário. O segundo horário, nós vamos fazer atividade, tá? Nós vamos fazer atividade. Vocês vão fazer a atividade da página 209 até a 211. Agora, nesse próximo horário. Não esqueçam de assinar a chamada. Isso, 209 até a 211. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp de vocês, porque eu sei que vocês esquecem. Tá. Vou colocar lá. E vou colocar lá o link também de um lugar onde eu quero que vocês me mandem. Você fez, tá? Vou colocar vocês para mandar no Google Formulário, que é mais fácil. É mais fácil do que mandar lá no LMS. LMS é ruim. Vamos lá, atividade, páginas 209 até a 211, né? Não é isso, menino? 209 até a 211. Eu quero foto, viu? Até meio-dia, no máximo, da realização dessa tarefa. Porque senão eu vou botar falta. Mas você não estava fazendo nada na aula. Então, no momento Vai que era folgado. Que não precisava dever no caso. Tem muita gente que não faz. Tia, eu vou fazer depois. Eu vou para a padaria, vou na casa do meu brother, vou ali fazer isso aqui. Não, é hora da aula, eu quero essa atividade agora, nesse horário. É horário. Se fosse na escola, você não ia na padaria, você não ia na casa do seu colega, ia fazer o dever. Então, a gente tem que tentar fazer aqui ao máximo, de maneira mais parecida possível. Professora, tem problema não terminar exatamente no horário da senhora, mas entregar hoje, por exemplo. Até meio-dia? Tranquilo. Mas vai dar tempo, gente. Eu tô deixando um horário inteiro, é de 8h40 até... Só para saber mesmo se por acaso... Dá para terminar. Não tem nem desculpa. Dá para terminar, tá? Relaxa. É só separação silábica e questão de marcar, pô. Aí dá para fazer certinho. Não esquenta com isso, não. A atividade é bem pequena. Mas falem comigo qualquer coisa. Se tiver alguém aí que não vai conseguir fazer no horário, fala comigo. Eu vou analisar aí a situação. E aí a gente vê. Ai, peraí. Já está no grupo, tá? E já podem fazer a tarefa de vocês. Estão dispensados para fazer a atividade.
Tia, já pode sair? Bye, bye. Pode sair e fazer o dever. E me mandar foto. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Vou mandar lá o link do local onde eu quero que vocês me enviem a foto.